A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos hoje no Salmo de número 65. E se você está chegando agora no canal, saiba que esse é o lugar onde nós meditamos todos os dias em um capítulo da Palavra de Deus. E agora nós estamos no livro de Salmos. Então hoje nós vamos meditar no Salmo de número 65, que é um Salmo de Davi. E esse salmo, ele é um hino de ação de graças. Então nós vamos ver aqui Davi falando do Senhor Deus, engrandecendo o Senhor, revelando o Senhor como Redentor, como Criador, como Sustentador. Aqui, Davi não vai falar das suas lutas, dos problemas ou das dificuldades, como nós temos visto em tantos salmos, mas ele vai engrandecer o nome do Senhor. E eu quero fazer a leitura com você desses 13 versículos. Versículo de número 1 diz assim: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos seus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Esse trecho que eu li, parem aqui no versículo 4, por favor. Esse trecho que eu li, ele merece alguns destaques. A primeira deles é que a palavra Sião, que aparece no versículo de número 1, se refere a Jerusalém. Eu não sei se você sabe disso, é bom que então eu te entregue aí essa informação. E na versão revista atualizada da Bíblia, aparece uma palavra que eu gostaria de falar com ela sobre você, então eu vou ler como está escrito nessa outra versão, diz assim, o versículo 1. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E esta palavra confiança, ela no seu original, ela significa silêncio, né? Ou permanência, ou confiança. Ou seja, aqui o salmista, Davi, está dizendo que Deus, né? Ele era digno de receber o louvor, se fosse o louvor emitido com sons, mas também que a nossa confiança, ou seja, muitas vezes o nosso silêncio, a nossa permanência, a nossa paciência. Deus é digno de receber de nós essas características, ainda que muitas vezes nós estejamos em silêncio, né? A nossa permanência, a nossa confiança, o nosso manter-se no lugar que o Senhor nos disse para nós nos mantermos, né? O cumprimento dos nossos votos, tudo isso agrada a Deus. E Davi começa dizendo no versículo 1 que o Senhor, ele é digno de receber não apenas o louvor, mas que os votos sejam cumpridos. E os votos, meus queridos, está se referindo aqui aos compromissos, aquilo que as pessoas votavam diante de Deus que fariam, né, no caso de receber uma bênção, uma colheita, alguma coisa desse tipo. Eles colocavam diante do Senhor, né, alguma coisa que eles se propunham a fazer, mas também eles cumpriam, né, aquilo que a própria palavra, né, os próprios ensinos do Senhor através da lei havia posto para eles como compromisso. E esse trecho também vai falar uma coisa muito interessante. O versículo 3 vai destacar a nossa natureza pecaminosa, o quanto nós, por causa dos nossos pecados, nós carregávamos um peso, né? E aqui Davi vai antecipar de maneira muito linda, dizendo que o Senhor, ele fez propiciação, né? O Senhor, ele nos torna propícios à sua presença. E a própria Bíblia fala que Jesus expiou, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Se você gosta de anotar referências, lá em 1 João capítulo 2, verso 2, fala assim, ó, ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E esse ele aqui está falando de Jesus. Claro, nós sabemos que aqui Davi não tinha a revelação de Cristo, mas ainda assim, Davi no versículo 13, ele vai reconhecer a natureza pecaminosa do homem e ele vai declarar que o Senhor, o nosso Deus, ele mesmo é quem faz propiciação pelas nossas transgressões.
Eu e você estamos diante de um Deus santo. Por nós mesmos, a gente não tem como expiar os nossos pecados. Nós podemos nos arrepender e hoje, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos acesso não apenas ao perdão, mas à presença de Deus. Naquela época, eles dependiam de um sacerdote, eles dependiam de um sacrifício, mas agora, hoje, eu e você, nós contamos com um acesso irrestrito. Podemos nos chegar ao Pai através da oração, colocar o nosso coração diante dele, e seja para agradecer, seja para adorar, seja para pedir, a nossa voz é ouvida nos céus, porque o Senhor Jesus abriu este caminho entre nós e o Pai. E aí no versículo 5 o salmista vai dizer assim: Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Aleluia, né? Deus firmou os montes. Verso 7. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Para aqui um pouquinho. O versículo 6 e o versículo 7 mostra realmente Davi exaltando Deus como aquele que tem poder. Diante de situações que aos homens são grandes demais. Quando a gente fala das montanhas, a gente está falando daquilo que é maciço, daquilo que é intransponível, daquilo que é realmente soberano no sentido de força, em comparação conosco. O que podemos fazer com as montanhas, né? Claro, pensando na tecnologia que eles tinham no momento, né? Hoje as pessoas constroem túneis no meio das montanhas, mas tudo bem. Então, aqui Davi, ele está dizendo, as águas, né? Os mares, toda a agitação, tudo isso está sujeito à poderosa mão do Senhor. E da mesma maneira as nossas vidas. Não importam quão grandes sejam os obstáculos diante de nós. Ainda que pareçam montanhas, ainda que pareçam paredes rochosas intransponíveis, o nosso Deus é aquele que nos ajuda a transpor os obstáculos. E se Ele não ajudar a gente a passar por cima da montanha, Ele tira a montanha. Eu realmente creio que Deus tem poder para fazer isso, né? Na nossa vida. Então, a nós cabe o confiar. E aqui Davi exalta o Senhor como alguém digno de confiança, porque Ele realmente tem todo o poder. E também a respeito das nações, né? Ele tem poder para agir a respeito do tumulto das nações. As nações, os povos, né? Mais poderosos, mais fortes, ele tem poder. Verso 8. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegrias. Cuida da terra e a rega, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. E o versículo 9 está falando, queridos, da provisão de Deus. Está falando da grande mão do Senhor, que cuida da terra e que a rega, né? Que cuida dos riachos e que eles transbordam exatamente para que não falte o alimento. Isso nos mostra que cada detalhe de tudo que acontece está debaixo do senhorio do nosso Deus. Verso 10. Encharcas com os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoa as suas colheitas. Verso 11. Olha que tremendo, queridos. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as passagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales cobrem-se de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Até aqui. Então, nós vamos ver o Salmo 65 como um salmo diferente de tudo que nós temos visto até aqui. Não que Davi não tenha feito outros salmos de ações de graça, mas aqui percebemos que Davi ele traz um salmo, ele traz uma canção, né, um cântico que vai exaltar o senhorio do Senhor e como ele cuida da colheita, cuida da natureza, cuida das pessoas, responde às orações, observa aqueles que cumprem os votos e é aquele que é capaz de coroar o ano.
Eu não sei se você tem o hábito de, todo começo de ano, né, orar ao Senhor, ou se você faz isso, de repente, mensalmente, ou se quando você vai em algum aniversário, vocês têm o hábito de orar pelas pessoas, ou se você ora por você mesmo, mas eu acho que esse salmo pode nos deixar aqui um lembretezinho, né? Deus, olhando para o versículo 11, coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana a fartura. O nosso Deus é aquele que marca as épocas. E se Ele é capaz de coroar um ano com boas colheitas, cuidando da terra, cuidando do trigo, cuidando da produção, quanto mais de você e de mim. Então, que você saia da leitura desse salmo com seu coração cheio de gratidão, como Davi tentou passar para nós através dessas palavras e endereçou esse cântico ao Senhor, lembrando que Ele é o teu Redentor, Ele é aquele que realmente fez a propiciação dos teus pecados, como diz no versículo 3, você hoje é perdoado se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, Ele é o Criador e Ele é o sustentador da natureza e também da sua vida. Que o Senhor Deus abençoe muito você e eu espero você para nós meditarmos no Salmo de número 66. E só uma observação antes de eu ir embora. Se o Senhor, Ele realmente é o Redentor, o Criador e o Sustentador, isso significa que você não está sozinho. Então não deixe a tristeza dominar o seu coração, não deixe o desânimo te abater e não deixe as más notícias tirarem os seus olhos do foco, ok? Caso você esteja abatido no dia de hoje, é isso que eu senti vontade de dizer para você e eu já havia finalizado, mas eu estou aqui novamente. Caso você esteja sentindo qualquer uma dessas coisas, fale com o Senhor em oração. Pai, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que eu sou tua, então eu peço que o Senhor organize a minha mente, Deus. Em nome de Jesus, me ajude a olhar para as circunstâncias como o Senhor olha. Me ajuda a me lembrar, Pai, que o Senhor é o meu sustentador, o meu Criador e o meu Redentor. E que eu vou caminhar, Pai, na direção que o Senhor tem para mim, na velocidade que o Senhor tem para mim. E eu vou ser bem sucedido, porque assim como o Senhor cuida da natureza, o Senhor cuida também de mim. Amém? Em nome de Jesus, força, não retroceda, não se deixe abater, não se mova com os olhos postos nas circunstâncias. Lembra do teu Criador. Amém? Agora sim, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.